madrugada, estamos voltando mais uma vez para apresentar o programa Encontro com Deus. Este programa ele é apresentado pela Igreja Poder Celestial. A sede fica na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no bairro do Lago do Tanque, na rua Monteiro de Baixo, número 48. Também estou ali na 590 Cruzeiro AM, todas as madrugadas, de 1 até 5 da manhã, apresentando o programa Encontro com Deus. E aos sábados eu estou também apresentando pela tarde, 5 horas da tarde até 8 da noite, na 590 Cruzeiro AM, o programa que vem do coração de Deus para o meu e também para o seu coração, que é o programa Encontro com Deus. Este que vos fala é o pastor Nivaldo Bento, que saúda a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que os senhores sejam ricamente abençoados com as mensagens transmitidas pelo Espírito Santo, pela minha boca, como vaso nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe a todos os senhores. E nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, porque a Bíblia diz aqui em São João 3,34, que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Portanto, como enviado de Deus, estou aqui para sempre trazer uma mensagem de Deus para o meu e também para o seu coração. Está no livro de Colossenses, capítulo 13, versículo 13. Eu creio que Deus vai falar para o meu e também para o seu coração. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto para meditar na palavra de Deus. Aguarde. Muito bem, meus irmãos, vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Eu disse que o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Creio que Deus vai falar para os nossos corações. Mas nós vamos orar. Vamos conversar com Deus, pedir a Deus para que nossos corações venham receber a sua palavra de bom grado. Porque muitos ouvem a palavra, mas de mau grado e no fim não tem vitória, só tem derrota. Mas quem ouve a palavra de Deus de bom grado, só tem vitória na sua caminhada. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai, neste momento nós, Pai, estamos com nossos ouvidos inclinados para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ouvir, guardar e obedecer para que sejamos mais do que vencedor. Porque às vezes, Senhor, nós ouvimos, ó Pai, a Tua voz falando nos nossos corações, mas não obedecemos e só temos muitas das vezes derrota. E eu tenho certeza que Tu quer ver um povo mais do que vencedor através das promessas que Tu fizeste aos que obedecem a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, e usa meus lábios para transmitir os conselhos da Tua palavra para as grandes multidões, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Você achou o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13? Então, se não achou, ouça a palavra de Deus. Presta atenção, hoje Deus vai falar a respeito da paciência e também do perdão. Então, presta atenção. Para você que não consegue liberar o perdão, você que tem um grande ódio no seu coração, Deus vai falar para você, você não sabe o risco, o perigo que está atravessando. Vamos lá. Diz assim, Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros, presta atenção, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Você ouviu a mensagem? Você entendeu? Quer que eu repita? Diz assim Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum de vós, algum de vocês, tem queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quantas pessoas estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Como, pastor? Com remédio, com cirurgia, com médico, gastando o dinheiro conforme Deus usou o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 2,
quando Deus usa o profeta para dizer: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a vossa alma. Vinde, comprai vinho e leite, e comei o que é bom. Mas as pessoas estão gastando aquilo que Deus tem dado, tem desperdiçado aquilo que chega nas suas mãos. Está escrito aqui no livro de São João, no capítulo 3, no versículo 27, que diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Mas às vezes poderemos até mesmo desperdiçar, jogar fora o que Deus colocou em nossas mãos. Em Eclesiastes 3,15 diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, mas Deus pede conta de tudo que se passou. Você está entendendo? Deus vai pedir conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos, tudo que foi passado para nossas mãos, Deus vai pedir conta. Então as pessoas estão gastando seu dinheiro, indo de mal a pior, nas mãos dos médicos, gastando dinheiro em remédio, em cirurgia, e indo de mal a pior. Como? Por falta do perdão verdadeiro no seu coração. Os corações cheios de ódio, cheios de mágoa, e a Bíblia diz em Provérbio que o ódio apodrece os ossos. E quantas pessoas estão agora cheias de dores? Quantas pessoas, é o Senhor que está me ouvindo? A senhora que está aí acompanhando este programa Encontro com Deus. Deixa o ódio, abandona o furor e siga a paz, porque a paz é melhor do que a guerra. A falta de perdão cria dores nos ossos, os ossos vão enfraquecendo e as pessoas pensam que é falta de cálcio ou que é aquela doença osteoporose. Não, é a falta do perdão. As pessoas às vezes não conseguem suportar a fraqueza um do outro. Lá no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 1 diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos, porque Cristo, sendo mais forte, suportou as nossas fraquezas. Quantas das vezes nós nos alegramos? Quantas das vezes ficamos felizes? Quantas das vezes o nosso semblante modifica por encontrar alguém que nos entende, que nos suportou, que nos compreendeu nossa fraqueza, porque não tem ninguém aqui dono da verdade. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, do versículo 23, diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10, diz: se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Então todos nós somos falhos, não tem ninguém aqui perfeito. E nós precisamos aprender unicamente de Jesus, que diz lá em São Mateus capítulo 11, no versículo 29, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando nós aprendemos de Jesus, aprendemos a amar os nossos inimigos, bendizer aquele que nos maldize, fazer bem aquele que nos persegue e orar também por aquele que nos maltrata, nos caluniam. Então aprendemos de Jesus, nós aprendemos a perdoar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35, assim diz o Senhor: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você não gosta quando as pessoas lhe entendem e liberam o perdão, lhe suporta nos momentos da sua imperfeição, como também claro que eu vou me alegrar quando encontrar alguém que entenda, me compreenda, que me aceite, que me suporte, porque também eu sou uma pessoa pecadora. Mas quando chega na sua hora, você não consegue suportar a fraqueza do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe ou de alguém que lhe feriu? Não.
Jesus disse lá no livro de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, Jesus disse Jesus, fazei aos homens o que tu gostaria que os homens fizessem também contigo. É bom, é agradável quando encontramos alguém que nos suporta, que nos entende, que nos compreende, que nos aceita da maneira como nós somos. E ficamos alegres quando alguém libera o perdão da nossa falha, da nossa fraqueza. Então, temos que fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse. E mais a falta de perdão tem criado enfermidade, doenças que os olhos da medicina não conseguem descobrir a razão, o motivo. É tanto remédio, tanto exame, é tanta cirurgia e as pessoas estão indo de mal a pior. Minha senhora, a senhora que não consegue liberar o perdão, essas dores nesse corpo aí, não é falta de cálcio, não é osteoporose, não é outra coisa a não ser a liberação do verdadeiro perdão que vem lá do seu coração. Marido, você que não consegue liberar o perdão para sua esposa, homem de Deus que estão na frente do trabalho, que tem um ódio no coração, prega amor, mas o coração está cheio de ódio, prega paz, mas o coração está cheio de guerra. Presta atenção, enquanto não houver a liberação do perdão dos pecados daquele que te feriu, que lhe magoou, tenha certeza que você vai orar, e Deus não vai atender a sua oração. Presta atenção o que diz aqui no livro de São Mateus, no capítulo 18. Jesus estava falando com os seus discípulos, ensinando a maneira de perdoar, e chegou Pedro e perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, ô mestre, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Até quando o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar? Até 7, ele já foi logo dando a quantidade de vezes, porque a semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é domingo e o último dia é sábado, então são 7 dias. Então Pedro calculou, porque Jesus estava falando a respeito de perdoar aquele que feriu, aquele que lhe magoou. Ele então diz para o Senhor: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? E Jesus disse: não somente até 7, mas 70 vezes 7. Então são 749 vezes. Aqui a medida do perdão, o cumprimento do perdão, e só pode haver a liberação do perdão quando o amor de Deus, ele encontra lugar em nossos corações. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no meu, no seu, em nosso coração. Agora, Deus respeita, e as coisas de Deus também, Deus, ele respeita a decisão nossa, se nós aceitamos, se queremos ou não, o que é dele. Ele disse, se quiserdes, lá Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e ouvides, comereis o bem ou o melhor desta terra, mas se recusardes, sereis destruído, devorado ao fio da espada, porque a boca do Senhor assim o diz. Então, depende unicamente de mim, de ti, de nós, das criaturas, querer receber ou aceitar o que é de Deus. O amor é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor de Deus foi derramado em nossos corações, mas o amor de Deus só permanece em nossos corações se nós dermos espaço, se nós que queremos
aceitar o que é de Deus. Então, quando o amor de Deus, ele acha lugar, você não consegue guardar ódio no seu coração, você suporta as fraquezas dos mais fracos e você está sempre com o coração aberto, disposto para perdoar aquele que lhe feriu. Em São João, Evangelho de São João, no capítulo 20, presta atenção o que Jesus falou lá aos seus discípulos, quando ele tinha ressuscitado no terceiro dia, ele ressuscitou e ele chegou pela tarde no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19, diz assim: Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegada depois da tarde daquele dia, o que foi que aconteceu? O primeiro dia da semana, o que foi que aconteceu? E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. Presta atenção. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo outra vez o Senhor. Versículo 21. Jesus diz assim, ó: E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, foi que Jesus fez: assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Versículo 23 diz: Jesus diz, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Jesus estava falando para o discípulo, para que os discípulos, eles liberassem o perdão àqueles que ferissem a ele. Mas para que fosse liberado o perdão dos pecados de alguém que venha lhe ferir, Jesus foi o que ele fez. Ele liberou a presença do Espírito. Ele assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoar, também será perdoado, porque no reino de Deus funciona assim, é dando o que se recebe. E Jesus disse: aquele que vocês perdoar, será perdoado. Porém, aqueles que vocês reterem o perdão, também lhes serão retido o perdão. Então, para que receba a salvação da sua alma. A sua alma é uma coisa preciosa que o inimigo não pode arrebatar. Não deixe o diabo arrebatar, tomar a sua alma, porque a sua alma foi comprada com um preço muito alto, que foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele sangue inocente derramado na cruz e jorrando pelas vias dolorosas lá em Jerusalém. Mas tudo por amor à sua alma. Mas a falta de perdão faz com que as pessoas possam perder tudo que conquistou, perder a saúde e até a sua salvação. Libere o perdão dos pecados para que você também seja perdoado. A hora em que você chegar até a Deus, Deus com certeza Ele vai liberar o perdão, porque você também liberou perdão àquele que te feriu. Mas não deixe o ódio entrar no seu coração, tomar o espaço do amor de Deus que está derramado no seu coração. Não expulse o que é de Deus. Receba a presença do amor de Deus para poder você suportar as fraquezas dos mais fracos e cumprir o que está escrito em Isaías 41, versículo 6, que diz: um ao outro ajudou, mas o seu companheiro diga e se esforce. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém pensa que alguma coisa, não sendo nada, antes engana a si mesmo. Então, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum de vós tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Tiago, no capítulo 5, no versículo 9, diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, pois eis que o juiz já está posto. Não fique se queixando de um e de outro, não, para você não ir para a sala de espera dos réus, dos condenados. Lança sobre Deus, ora por aquele que está te ferindo, por aquele que está mais fraco do que você, suportando a fraqueza de quem está mais fraco. A senhora que está mais forte aí do que o seu marido, suporte a ele, perdoa ele, ajuda ele. O marido que está também aí acompanhando a programação, sua esposa está nessa fase de fraqueza, ajuda a tua esposa, suporta ela e perdoa os momentos das fraquezas dela, porque você também pode errar e vai chegar o momento de você querer que ela lhe suporte e que lhe perdoe também. O perdão é uma coisa muito importante para a nossa caminhada, para a nossa salvação. Um certo pai, ele tinha um filho e ele investiu naquele filho de uma tal maneira para que o filho se formasse, para que o filho estudasse e desse gosto para o pai e para a sua família. E o filho brincou, facilitou na faculdade e ele perdeu o ano. E aquele pai ficou muito indignado porque o pai investiu, ele não teve aquilo que ele estava dando ao filho. E aquele homem, ele ficou muito triste, muito revoltado com o filho. Por quê? Porque o filho não honrou naquele momento o sacrifício que aquele pai tinha feito por ele. E o pai se revoltou muito e aí chamou ele ao eixo e o filho disse: não, meu pai, no próximo ano eu vou me esforçar, eu vou batalhar para poder passar. E o pai disse: olha, vamos fazer aqui um negócio. Vamos fazer agora um pacto. Se você estudar e passar, eu quero que você estude para aprender, não somente estudar para passar, porque muitos estudam só para passar do ano e depois esquece de tudo. Eu quero que você estude para aprender. E você passando de ano, eu vou cumprir a minha palavra. Vou lhe dar um carro zero e você vai sair com ele para a escola e com seus amigos também. Então fechou o negócio, o filho estudou, o filho batalhou, o filho queimou a pestana nos livros e no fim do ano ele trouxe o resultado e disse: pai, fui aprovado, passei de ano. E o pai ficou muito alegre e o pai então pegou o envelope e deu para aquele filho, entregou nas mãos dele e pegou o envelope e colocou dentro de um livro e fez um embrulho de papel de presente e deu àquele filho. E o filho entrou no quarto, ele disse: olha, filho, você cumpriu a sua palavra, eu estou cumprindo também com a minha palavra. Toma aqui aquilo que eu te prometi. E aquele filho pegou aquele embrulho com papel de presente, entrou no quarto, e quando ele entra no quarto, que ele abre o embrulho, ele viu que dentro daquele papel era uma Bíblia Sagrada. E quando ele viu a Bíblia Sagrada, ele desprezou a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 13, diz que aquele que despreza a palavra, esse perecerá, mas aquele que guarda os mandamentos será galardoado. E ele desprezou a palavra, nem abriu a Bíblia Sagrada, largou lá e ficou com ódio tão grande do pai, porque ele queria um veículo, ele queria um carro novo, zero, que o pai tinha prometido. E ele então ficou revoltado com o pai, ficou zangado, ficou de mal, não pedia mais a bênção, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E quando o pai passava, ele virava a cara e o pai começou a adoecer, foi adoecendo, e ele não resistiu. E aquele homem foi piorando, e a morte levou aquele homem, aquele pai cheio de amor com o seu filho. E aquele filho, ele vendo o pai morrendo, não deu perdão de todo o coração ao seu pai. E depois que enterraram aquele homem, aquele pai, um dia aquele filho entra no quarto e ele olha para aquela Bíblia que ele tinha tirado daquele papel de presente. E ele então, quando abre a Bíblia, que
Quando ele abre a Bíblia, ele viu um envelope dentro da Bíblia Sagrada. E ele foi ver o que era que estava naquele envelope. Quando ele abriu o envelope, tinha um bilhete assim: filho, eu te amo, pois você cumpriu a sua palavra comigo, passando de ano, estudou e passou de ano, e eu também estou cumprindo a minha palavra que eu te dei. Aqui está um cheque de 30 mil reais, tem muitos anos isto, e você compra o carro que eu te prometi, 0, e o restante você sai com seus amigos. E aquele filho, quando viu o cheque, ele então parou, começou a chorar, parou para meditar, porque ele não tinha recebido o carro, não abriu a Bíblia para ver o que era que estava escrito dentro da Bíblia, ou o que estava dentro da Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, que tem aquele envelope, que ele abre o envelope, ele vê o bilhete e vê também, dentro do bilhete, tinha o cheque. E ele então caiu em pranto, chorou, mas o pai morreu e ele não liberou o perdão. Nem na hora da morte ele liberou o perdão para o seu pai. E ele não ficou bem de saúde, ficou em depressão por falta do perdão que não deu ao seu pai, porque ele pensou que o pai tinha mentido, que tinha enganado. E ele tinha desprezado a palavra quando ele tira o papel de presente, que ele vai ver. Ele viu uma Bíblia, não era um carro, não era nada. Ele não abriu a Bíblia para poder ver o que é que estava na Bíblia. Então quem despreza a palavra perecerá. Então presta atenção. A falta de perdão pode causar enfermidade no seu coração. Dê o perdão suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se algum de vocês tiver queixa um contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A sua alma é uma coisa muito importante para Deus, mas se não perdoar, você não será perdoado. E tenha certeza que aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quer que seu nome esteja escrito no livro da vida, libere o perdão a todos que lhe feriram e tenha certeza da sua salvação. Que Deus abençoe esta mensagem em cada coração. É isso aí, meus irmãos, a mensagem de Deus para o meu e também para o seu coração falou a respeito da paciência, suportar o irmão ou o seu inimigo, e também falou sobre o perdão. Nunca diga assim como ele me fez, eu vou fazer também. Eu perdoei, mas não quero conta. Não faço não. Veja o que Jesus disse para Pedro, quando ele disse: até quando, Senhor, o meu irmão pecará contra mim, eu devo perdoar? Até 7, Jesus disse o quê? Não somente até 7, mas 70 vezes 7. Então dá 490 vezes e por dia. E ninguém peca dessa maneira. Então, se você quiser o perdão, tenha certeza que Deus vai lhe dar o perdão se você perdoar o seu irmão ou aquele que te feriu. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se algum de vós tiver queixa um contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mesmo com o Espírito Santo na sua vida, mas o Espírito Santo vai respeitar a liberação do perdão ou não daquele que te feriu. Ele respeita, mas tenha certeza que no reino de Deus só funciona assim, é dando que se recebe. Quem mais planta, mais colhe. Quem menos planta, menos também vai colher. Que Deus abençoe esta mensagem e que você aprenda a perdoar aquele que te feriu. Obrigado a todos vocês que têm ajudado a manter o programa no ar. Deus prospere, recompense a todos em nome de Jesus. Obrigado aos senhores que têm ajudado também no centro de recuperação, onde Deus tem feito maravilha naquele local, tirando pessoas das ruas da cidade, das drogas, ajudando até ao governo, as autoridades, e você tem parte no crescimento desta obra. Anote aí e ajude este programa, tá bom? Banco Bradesco, agência Banco Bradesco, agência 3189-5, a conta é poupança 4015-277-meia dúzia. Ou então na Caixa Econômica Federal, agência 4111, operação 013,
A conta é poupança 25091-7. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Nos despede, pastor Nivaldino Bento, que desejo um dia feliz na presença de um Deus que não pode mentir. Amém.